Bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube, onde eu vou falar um pouco sobre minha trajetória de medicina enquanto eu abro a minha câmera para ser oficialmente uma YouTuber. Apresentar para vocês minhas gatinhas para poder ver esse vídeo no futuro e falar, nossa, como elas eram pequenas. Essa é a Zoe e essa é a Wendy. Ela tem esse nome porque ela tem um tapa-olho. Então eu acabei de pegar minha câmera no correio e essa aqui é a câmera. Vamos começar falando sobre minha trajetória na medicina para não ser um unboxing chato. Tá, quando que eu decidi que eu queria medicina? Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, eu sempre gostei de cuidar. Isso é uma coisa muito forte na minha família. A minha avó teve 15 filhos, então ela sabe muito sobre cuidar dos outros. Ela me ensinou várias coisas sobre o cuidado com ervas. A questão religiosa é muito forte na minha família também, então esse cuidado com a fé, basicamente o cuidado sempre foi muito forte na minha família. E eu sempre me imaginei trabalhando nessa área. Mas quando eu entrei no 8º ano da escola, foi quando a gente teve o primeiro contato com matérias do corpo humano. Falei, meu Deus, eu quero viver disso. Sem falar que a professora, gente, aquela professora, ela realmente me salvou. Porque eu passava por algumas questões muito difíceis em casa, questões pessoais pesadas mesmo. E ela era uma pessoa que sempre me acolheu. Ela era uma mãe pra mim dentro da escola. Ela foi a primeira pessoa a falar pra mim, se você quer, você vai conseguir. Tá, pausa na história pra mostrar as coisinhas que veio aqui. Tá tudo guardadinho, tem acessórios e a câmera. Aqui é o carregador. Esse aqui é o suporte. Tô com medo de rasgar. E eu ganhei um estojinho no congresso que eu fiz no fim de semana. Eu vou usar ele pra guardar as coisas da câmera. Essa parte aqui da câmera, tá vendo? Não reparem na minha unha, que está horrível. Essa é a câmera, tá vendo como ela é pequenininha? Esse aqui é o visor da câmera. Tô brincando com a caixa. Olha ali. Já pegou a caixa pra ela, né? A gente encaixa aqui, ó. E aperta o botão. E aí fica... Tá vendo? Fica bem justinho. Olha aqui. Tá vendo? Calma. Tá vendo vocês, gente? O ruim é que a luz não está ajudando muito. Foca, foca, foca. E aí eu consigo ver no visor, eu consigo olhar tanto assim, como mudar para outro lado. E agora aqui no visor, vocês estão me vendo. Olha só, agora a gente já tá oficialmente com a câmera. Falem oi. Então, na minha cabeça, eu ia passar direto, porque eu ia bem na escola, significava que eu sabia o conteúdo do ensino médio, então eu saberia o conteúdo do vestibular. Só que eu estava em escola pública. Ainda era uma escola pública, acho que era a melhor da cidade, porque era uma escola que tinha prova pra entrar, então, tipo, tinha uma vaga limitada. A gente usava um material bom. Só que o que mais me prejudicou foi a pandemia, que eu peguei a pandemia no meu 2º e no 3º ano. Eu sei que foi uma loucura, por conta da pandemia também, a gente ficou sem professor de física por mais de um ano, ficamos 8 meses sem professor de química. Mesmo eu estudando em casa, o mundo tava de ponta cabeça. Eu cheguei no 3º ano, no final do 3º ano especificamente, e, gente, eu realmente não conseguia passar. Pra vocês terem noção, eu não passei nem pra biologia. E Enem, não tinha nenhuma coisa que eu não conseguia passar. Gente, algumas coisas acontecem, a gente não entende porque elas acontecem até um tempo depois. Eu não fiz o Enem no meu 3º. É um pouco trágico, na verdade, eu tive meningite, fiquei internada por 3 semanas e por isso eu não consegui fazer o Enem. Mas se eu tivesse feito o Enem, com a minha ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, não sei se vocês conseguem perceber isso, eu provavelmente teria colocado a nota em enfermagem, biomedicina, qualquer curso, só pra eu entrar e pensar, eu tenho que me formar logo, porque eu tenho que começar a trabalhar, ajudar minha família, crescer na vida e tal, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu tivesse feito Enem, eu teria usado minha nota. O que eu fiz foram os vestibulares tradicionais, e vestibular tradicional, você consegue só colocar 2 opções de curso. Então, eu fiz a Unicamp e coloquei Biologia e Medicina. Não passei nem pra 2ª fase de Biologia. Realmente, meu conhecimento estava escasso, e olha que eu sempre me dediquei, sempre fui ótima aluna, sempre tive notas ótimas. E aí que a minha vida mudou completamente. Por isso que quando você tem uma oportunidade, mesmo que dê medo, gente, agarra. Vai com medo mesmo, porque talvez isso possa mudar a sua vida em proporções que você nem imagina. A minha oportunidade foi quando a minha prima, que mora em Brasília, porque minha família é muito grande, como disse, minha avó teve 15 filhos, então tem tio e primo em todo canto. Minha prima que mora em Brasília, ela é professora de português. Na época ela dava aula em cursinho de redação e linguagem, e ela falou pra mim,
olha, vem pra cá, mora com a gente. No caso, ela, minha tia e o meu tio. E a gente vai fazer você ser aprovada em medicina. Você vai se dedicar somente ao estudo. Mas como eu sabia que não era todo mundo que tinha essa oportunidade, eu acredito muito em sinais da vida, eu fui. Eu simplesmente fui. Mas minha família ficou pra trás, no caso, meu núcleo principal de criação. E foi uma fase muito difícil, mas logo no primeiro mês que eu tava em Brasília, no cursinho, eu conheci pessoas maravilhosas, que são meus amigos até hoje. Especificamente, em abril, eu conheci a pessoa que virou a ser meu namorado, que a gente faz 4 anos de namoro esse ano. A gente tá junto desde então. Meu primeiro ano de cursinho foi maravilhoso, porque eu estava namorando. O meu namorado, ele também é muito dedicado, então a gente se ajudou muito. Ele fala que eu ajudei muito ele, mas isso é o que ele fala, né? Mas eu tenho certeza que ele me ajudou muito. Também fiz amizades que me ajudaram muito nesse primeiro ano e a gente conseguia equilibrar bem ali. Eu e meu namorado emocional, estudar junto, etc. E ele já fez cursinho, já tinha feito 1 ano mais de cursinho, então ele era meio que meu veterano de cursinho, ele me ajudava, ele também ia muito melhor nos simulados do que eu. Só que o que aconteceu? Ele passou 1 ano antes de mim. Quando eu tava no primeiro ano de cursinho e ele tava no segundo, ele passou. Então, o meu segundo ano de cursinho foi o mais difícil. Por quê? Porque eu tava vendo meu namorado viver o curso dos meus sonhos. Aí eu também já estava longe dele. Mas, como Deus é muito bom comigo, ele novamente colocou pessoas muito boas no meu caminho. Eu fiz amizades que, gente, que são, assim, amigas de alma. A gente passa por coisas que são horríveis. Que no momento a gente acha, tipo, meu Deus, por que é comigo? Porque, gente, mas eu me dediquei tanto, por que isso tá acontecendo comigo? E hoje eu entendo. Vocês vão ver mais nos próximos vlogs. Mas eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Muito feliz mesmo. Eu tenho certeza que cada coisa que aconteceu era pra que eu estivesse no lugar exato que eu tô hoje. E podendo trazer esse relato pra vocês. O Enem não foi meu grande foco. Meu grande foco foi as provas tradicionais, especificamente a UFPR. Muito mais forte a UFPR do que qualquer outra. Então eu fui pro Enem super tranquila, nem tomei café. Gente, quem me conhece sabe que eu sou viciada em café. Nem tomei café pra não ficar nervosa. Fui assim, tranquilaça, sério, gente, eu nem revisei antes, eu fui muito de boa. Primeiro dia eu saí bem cedo, segundo dia fiquei até mais, mas deu tudo certo. E eu nem tinha pegado minha prova do Enem, porque eu jurava que tinha passado. Pra mim, a principal opção, que era o UFPR, nem valia muito a pena fazer o Enem pra passar pro UFPR, porque eram pouquíssimas vagas da minha cota. Eu tenho cota de escola pública, independente de renda. Não valia a pena focar no Enem pra UFPR, então eu prefiro focar no vestibular tradicional. Geralmente, o que você menos foca, o que você vai melhor, porque é aí que a gente descobre que o problema não é a gente, não é a nossa capacidade de aprender. Muitas vezes é o nervosismo que acaba comandando a gente. E foi o que aconteceu comigo no Enem. Eu fui muito bem. Eu não fui tão bem assim em matemática. Matemática, gente, eu amo matemática, eu adoro matemática, sempre foi minha melhor matéria. Só que o Enem tem muita pegadinha, entendeu? E aí no nervosismo, assim, eu não consigo. E não consigo parar e ficar analisando tantas coisas. E apesar de matemática ser uma matéria que eu tenho paixão, assim, não era a minha melhor área, eu não ia tão bem. Tanto que eu fiz 34 no Enem. Só que a minha TRI foi absurda. E eu tirei também 980 na redação, que foi o que me salvou. E também fui muito bem em naturezas. Então, assim, gente, tudo acontece por um motivo. E deu certo, passei pelo Enem. Passei pelo Enem. Como que eu escolhi a UF? Basicamente, eu falei, tá, não consigo passar pro UFPR, vou morar na praia. Aí eu comecei a ver os lugares que eram na praia. E eu encontrei a UF por conta de uma influenciadora, que é da UF, que é a Vitória Azevedo. Não sei se vocês conhecem. Eu comecei a ver o conteúdo dela. Falei, gente, que lugar legal. Meu Deus, o bandejão é 70 centavos. O campus é na frente da praia. Não sei o que, não sei o que. Que lugar legal. Aí eu convenci minha família a me deixar vir pra cá, porque tem muito esse tabu em relação ao Rio de Janeiro. Só que Niterói é muito mais tranquilo. E, gente, estar aqui é uma das melhores coisas que já me aconteceu. Claro que é muito difícil pra mim estar longe do meu namorado. Acho que é a maior dificuldade que eu tenho de estar aqui. Porque, é claro, se eu estivesse perto do meu namorado, se meu namorado estivesse aqui comigo, aí não dá também, né? Porque a vida tem uma dificuldade, senão a gente não evolui. Então, minha maior dificuldade é estar longe do meu namorado. Eu vou ficar a vida toda com ele depois, se Deus quiser e assim permitir. Então, uns aninhos a mais ou menos não fazem tanta diferença assim. Ó, quando as coisas são pra acontecer, elas vão acontecer. Eu não disse que eu tirei 34, fiz 34 acertos em matemática e eu jurava que ninguém passava com essa quantidade de acertos. Mas assim, eu passei por décimos mesmo. De 12 vagas da minha modalidade cota, eu passei em 11º. Se eu tivesse errado uma questão a mais, eu não teria passado. Então assim, gente, sério, confiem no
confie no que tá guardado pra você, não duvide tanto da sua capacidade. Geralmente a gente consegue fazer muito mais do que acontece, só que nem sempre aquele é o momento para aquelas coisas acontecerem. Então coloque isso na sua cabeça. O que tá guardado pra você, às vezes é muito maior do que você consegue projetar pra si mesmo nesse momento. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Vamos agora para os acessórios. Esse aqui é um negócio pra gente apoiar. A gente tira esse encaixe e coloca aqui. E aí dá pra prender no boné. Ai, Jesus. Temos também. Ah, isso aqui é legal, que é a capinha pra proteger. Pra quem não sabe também, gente, essa não sei se vocês sabem, né? Vou falar porque eu não falei. Ela é prova d'água. Muito legal, né? Eu vou... Falei de um jeito esquisito. Vou levar pra praia, vou levar pra cachoeira. Olha só, aí fica essa capinha aqui pra não ficar riscando. Tá, e o que que é esse acessório? É isso aqui, ó. Você coloca como se fosse um colar. E aí você coloca a câmera aqui. Aí você anda e vai gravando, tá vendo? Então, e o último acessório é um negócio que você cola assim, uma ventosa, e aí você consegue deixar e mexer pra frente e pra trás. Gente, eu vou gravar muito vlog, eu espero muito que vocês gostem. Se não gostar, eu sei que pelo menos o meu namorado, a minha mãe, o meu tio e uma outra amiga vai assistir, e aí eu já vou estar feliz. E é isso, gente. Vocês gostaram desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você ficou até o final, que eu vou ficar muito feliz mesmo se você ficou. Deixa indicação de próximos vídeos, o que vocês querem ver por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Fiquei muito feliz de você ter ficado até aqui. Beijos.